Musecom, Associação dos Amigos do Museu Hipólito José da Costa e Coletivo Catarse apresentam Museconversa, um podcast que traz notícias de ontem e de hoje sobre o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa. É um podcast quinzenal que trata de assuntos ligados à comunicação e à museologia do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, obviamente. Vinculado nas mais diferentes plataformas de podcast e também nas redes sociais do Musecom e do Coletivo Catarse. Este programa conta com o patrocínio do Banrisul e da Rio Grande Seguros. Quem quiser fazer contato com o pessoal do programa, então você pode mandar um e-mail para musecom@sedac.rs.gov.br. Tem também o telefone 51 3224 4252 e quem quiser presencialmente conhecer a estrutura física e o museu, vai aonde, Gustavo? Vai aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, também é onde nós estamos gravando aqui, não no Musecom, mas nós estamos no Centro Histórico de Porto Alegre, mas o Musecom fica ali na Rua dos Andradas 959, naquela que é considerada a esquina da comunicação, né? Caldas Júnior com Rua da Praia, né? Com a Rua dos Andradas. E o programa de hoje, Marcelão, o que a gente vai falar? Gustavão, é o seguinte, nós estamos no mês de outubro, né, que é considerado o mês das crianças, e a gente vai trazer um pouco dessa temática do universo infantil, claro, sobre a ótica de adultos que estudam e pensam e trabalham, né, esse universo. E a gente está aqui então hoje no estúdio com a Fernanda Poleto, que é pedagoga, poeta de infâncias, educadora popular, ambientalista, especialista em educação popular. Tu é tanta coisa, Fernanda. E aí, tudo bem? Dá um olá aí pro pessoal. Tudo ótimo. Falar de infância sempre é criar uma floresta no peito, então maravilha estar aqui a convite de vocês hoje. Tu também tá lançando um livro, né? Chamado Nostureza. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Claro, é o assunto do momento. O lançamento faz menos de um mês, agora nessa primavera. E tô com o livro Nostureza, poesias sobre a natureza de aprendizagem da criança, no ar, né? Lancei ele para o mundo. Ah, que legal. Também junto conosco nós temos o biólogo Rodrigo da Rosa Apolinário, conhecido como Pianinho Tri, que trabalha com música desde 2003, estou envolvido com música, né? Biólogo. Pianinho. Além de biólogo, ele é músico, compositor e educador, né? Trabalha com música, com esse universo da criança, da infância, há bastante tempo. Desde que eu te conheço, né? Tá envolvido com isso e eu te conheço faz bastante tempo, né? Desde 2003, né, 2002, que eu comecei a produzir conteúdo musical, né, sobre a infância. Em 2007 que a gente se conheceu aqui em Porto Alegre, né, que eu me mudei para desenvolver mais esse trabalho aqui. Tu vem de Tramandaí, né, do litoral? Tramandaí, sou de Tramandaí. Ah, legal, bacana. Então é isso daí, Gustavão. Estamos prontos para decolar. Bom, então vamos começar com a Fefosa, né? A gente conhece ela também por Fefosa, né, a Fernanda, para falar pra gente do livro. Podemos começar falando, já que é o assunto do momento, né? Um título bem interessante, inclusive, Nostureza. E aí a gente entra nesse universo infantil também para desenvolver nosso papo aqui. Bueno, né? Falar do livro é também falar um pouco de um resumo no livro de uma trajetória das minhas pesquisas na infância e na educação. Eu trabalho já desde 2006 com educação, não somente com as infâncias, né? Eu já trabalhei com gestantes, já trabalhei com bebês, com a primeira infância, com adolescentes, no qual eu adoro trabalhar com adolescentes também, com adultos. E só ainda não trabalhei ainda com as pessoas um pouco mais velhas do que eu, ou da minha idade. O podcast é uma oportunidade, né, Gustavo? Não vamos se entregar aqui, mas dá para se entregar porque o podcast pode ser uma oportunidade também, porque falar sobre infâncias é falar sempre sobre esse lugar que não tem tempo, não é um tempo do passado, né? Ele não habita o passado. A infância está o tempo inteiro habitando o presente, né? Então essa é uma das concepções que o livro traz e o que é a minha vontade de declarar ao mundo adulto o que eu tenho
presenciado e observado sobre a aprendizagem da criança, né? E isso, quando eu digo aprendizagem, talvez para nós que somos sociedade educadora, mas não temos a plena consciência da beleza dos processos educacionais, principalmente na primeira infância, a gente pode achar que é alguma coisa para professores ou para pessoas que são ligadas diretamente à educação, né? E processos de aprendizagem, talvez a gente possa entender como diretamente ligados à escola, o que não é bem assim, né? Os processos de aprendizagem da criança, eles são múltiplos e eles acontecem o tempo inteiro, e eles têm uma gama de uma subjetividade e uma infinidade tão grande em entender sobre o universo da criança que eu, inclusive, uso muitas metáforas para conseguir conceituar isso, porque eu acho que a linguagem comum não dá conta de quando você entende a criança e entende o que está acontecendo nesse processo de envolvimento dela visceral com o ambiente que é nós e, enfim, o ambiente natureza, né? Como eu digo, Nostureza. O título do livro é Nostureza, né? Eu digo que a Nostureza nasceu como uma inquietação linguística minha de conseguir conceituar em uma palavra só a nossa profunda ligação com a natureza. E eu digo nossa porque eu observo as crianças e vejo que a natureza é criança e criança é natureza, assim, né? Aonde que elas se comunicam, assim, que a imaginação, que é uma comunicação da criança, que é a forma, a gente está falando de comunicação aqui, a comunicação imaginativa, que nos falta muito para pesquisar ainda, é uma força da natureza também, né? Então, de falar sobre diversidade, né, biodiversidade, tem muito a ver com esses entrelaces de como a criança aprende, como esse semente da humanidade se coloca, né? Se coloca como natureza. Então, eu inventei, criei, né, essa palavra natureza para dar conta da língua mesmo, né, de conceituar e para comunicar de uma forma simples e que possa atingir mais pessoas. O livro é de poesias. Então, eu tento trazer a poesia porque eu acredito que ela é democrática, a poesia. Ela tem muitas formas, em cada pessoa ela tem uma interpretação diferente e muito pessoal a partir das suas histórias, da sua memória. Então, toca um lugar do sentir, das emoções. E é isso que eu quero, assim, o meu grito, assim, né, esse grito fervoroso que eu tenho de falar para as pessoas quem é a criança, achando brechas sociais nesse corpo incrustado adulto, né? Eu acho que a poesia ela consegue achar como água essa brecha mais para a gente adulto entender quem é criança. Isso não é só para entender que é uma criança, né? Isso é para a gente nos entender, principalmente. Eu sou pai de uma menina de 8 anos, né? E ela tem, dá para notar que a temática natureza, ela até usar, é natural a ela, o interesse dela. Mas a gente vive numa cidade, né, uma cidade grande, a gente vive num estímulo muito maior do que eu tive, por exemplo, lá no início dos anos 80, na minha infância, estímulos tecnológicos e de aparatos, né, que a circundam e a pressionam. E aí eu não falo só dela, porque aí eu falo da minha criança interior também, a mim, né, que às vezes me parece que isso distancia da natureza, né, distancia do ambiente natural. Mas nós criamos, o meu núcleo familiar, ali a gente cria subterfúgios, inclusive para utilizar esses aparatos para estar também conhecendo e entendendo. Tudo isso para perguntar, se é uma pergunta clássica que se faz sempre, tu consegue enxergar que esse momento de mundo que a gente vive nos afasta as crianças da natureza, ou é possível, como esse exemplo que eu estou dando, a gente também utilizar essa tecnologia a nosso favor?
Bom, ferramentas, né? Ferramentas na humanidade sempre tiveram, né, essa dualidade, que nem é tão legal, assim, falar em dualidades, que a gente está tentando ver as coisas mais como teia, né, do que dual dessa sociedade. Mas é claro que a tecnologia é algo que pode ser uma boa ferramenta de se espraiar, por exemplo, como a gente está fazendo aqui, falando de infância e comunicando isso para as pessoas que estão ouvindo e entendendo de uma forma talvez diferente, assim, né? O que é criança, o que é infância, longe da sua realidade, do seu cotidiano, longe desse seu respirar diário de adulto, né? Mas a base da nossa casa, ela é formada como se a gente fosse uma imagem boa, se a gente fosse entender a construção de uma casa como o nosso corpo, né? A criança gosta muito de brincar de casinha por isso, porque ela tá o tempo inteiro refazendo, o brincar de refazer uma casa que é a própria construção do seu corpo. Então a gente pensa a infância como as estruturas, as fundações, o chão, né? Mas, enfim, então é só para dizer que o nosso chão da nossa casa adulto, ele está permeado por essa estrutura que vivemos na infância e que ainda é presente como a gente anda, como a gente fala, como a gente se expressa, né? Por isso que a arte é algo super importante. Mas voltando à tua pergunta sobre a questão, porque eu acho que essa é uma pergunta comum dos pais, assim... o que eu acho, assim, a gente fala, quando a gente fala em natureza, é claro que a gente pensa no ambiente, nas árvores, num oxigênio puro, e nos rios, que bom que seria se a gente pudesse, porque ela tem a natureza, ela tem um ritmo e uma sintonia, né, que ela entra em contato com a criança. O tempo poético da natureza é o tempo poético da criança, e ela se vê nesse mesmo tempo. É aliviante para ela, né? Agora, também existem as estruturas sociais em relação a esse conceito de natureza, que são as nossas relações, e como nós cuidamos das nossas relações também é base da natureza, isso, né? Então, acolhimento, afeto, uma boa comunicação, né? Já estamos aqui de novo, né, falando sobre comunicação. Comunicação é base para a gente respeitar a aprendizagem da criança, como que a gente compreende o que ela está... Pequenas coisas, é porque a infância a gente precisa de uma lupa para olhar ela. Nossa cabeça bancária de produção, como diz Paulo Freire, pensa que ela é inútil, né, para a sociedade, assim, né? São coisas bobas, infantis, que na verdade elas têm um pingo, assim, de um óleo essencial de uma planta super poderosa, né, para a sociedade que a gente quer construir. E sim, tem muitas formas de desviar essa urbanidade. Por exemplo, cidades mais brincantes. Uma cidade pensada, pode ser assim uma utopia talvez, mas são pequenas coisas que podem ser também desenhadas para que a criança seja parte dessa sociedade, né? Bom, claro, ótimo que a gente tenha mais árvores que as crianças possam subir. Mas, por exemplo, nós como adultos, a gente tolhe, inclusive, essa conexão da pequena árvore ou dos pequenos lugares naturais, né, que tenham esse verde com a criança por causa do tempo. E aí a marca do tempo também é a marca que a criança precisa, e nós, adultos, precisamos compreender essa marca do tempo, da poética do tempo das infâncias, para facilitar e deixar, né? Esses dias eu tava querendo... Muitas pessoas perguntam, mas quero subir numa árvore, a gente tem muitas árvores, tem parque. Vamos fazer um catálogo de todas as árvores mais fáceis de subir lá no Parque Marinha, lá na Redenção... Tem uma frase, eu tô falando um pouco, né? Realmente, assim, eu agradeço muito a vida de ter conseguido encontrar algo que realmente me faz muito sentido para construir uma sociedade melhor, é a infância. Né? Eu acho que isso precisa estar sendo dito em todos os canais de comunicação, em todas as esquinas, chats... Tinders, mesa de bar, ministérios, prefeituras, precisa o tempo inteiro estar falando mais sobre isso, né?
Vamos chamar então o Rodrigo também para conversa. Eu ia perguntar para o Rodrigo como é que esse tempo poético da infância se encaixa com o tempo poético de fazer música. Como é que tu chegou, né, nesse interesse? Como é que isso despertou teu interesse? Tu começar a trabalhar uma música voltada para a criança? Olha, eu imagino que tenha alguma coisa muito vinculada à minha experiência já desde a infância, né? Porque eu me lembro que eu comecei na música tocando um telefone de brinquedo que os números do telefone eram notas musicais. E ali eu comecei a fazer a experiência sonora de ouvir e perceber que eram notas. E eu sabia as músicas de cabeça, do Aí Bota Aqui, do Parabéns, e comecei a tocar no telefone essas músicas, tirar de ouvido. Né? Então, e eu relaciono isso diretamente com o que a Fefosa está dizendo, né? Da experiência, assim, a gente ter a oportunidade de experienciar as coisas. Isso é se relacionar com a natureza. Tu veio de uma família que também, né, também trabalhava com música, né? Enfim, uma família musical. Isso, né? O meu pai, meu tio, meu avô, meu bisavô tem essa tradição musical, né? Bem do estilo do sertão, moda de viola, né? E eu também faço uma análise, assim, que eu comecei a ter a partir da adolescência, né? Que me gerou depois essa vontade de fazer música infantil. É que eu cresci, apesar de eu crescer no ambiente musical, eu entendo que a minha família, ela é uma família comum, assim, brasileira. Muito influenciada pela mídia, digamos, né? Então, as pessoas no Brasil, muitas famílias têm uma grande influência da mídia, daquilo que é oferecido na televisão, né? No domingo e tudo mais. E com a minha família não foi diferente. Então, digamos que eu cresci tendo um repertório de coisas, inclusive a música, que foram trazidas pela mídia. E quando eu me tornei adolescente, eu comecei a descobrir outras coisas e percebendo, olha, existe um mundo à parte fora da mídia, né? E aí, quando eu conheci o grupo Palavra Cantada, em 2002, eu percebi que eles faziam uma coisa paralela àquilo que era oferecido na mídia, né? Porque a mídia tratava o entretenimento infantil como muito ligado à questão do consumo. Ofereciam algo para a criança, mas já embutido ali, compre a sacolinha, compre não sei o quê. Exato. É sempre vinculado, foi bastante, sempre vinculado à questão do consumo. E não necessariamente oferecer um produto de entretenimento de qualidade, né? Como a gente via nos programas infantis que tinham, né? Então eu cresci com essa história e acabei criando, felizmente, uma sensibilidade crítica em relação a isso e uma motivação de fazer algo diferente disso, né? Muito sensibilizado pelo grupo Palavra Cantada, que surgiu em 2002, que eu vim em 2002, mas já era mais antigo. E eu percebi que era um caminho muito interessante de seguir na música, né? E por dois motivos, né? Bom, já que existe essa coisa massiva de mídia, alterando o natural da criança, né? Alterando aquilo que é brincadeira normal e oferecendo outras coisas simplesmente para a criança consumir, eu entendi que a arte infantil ela é muito importante para a redução de danos da questão da infância. Redução em função dessa massividade mesmo que a mídia oferece, né? Bom, eu preciso dar o meu testemunho nisso daí, né? Eu tenho uma grande adoração pelo Palavra Cantada. Eu tenho que agradecer a existência de Cocoricó e Palavra Cantada e, obviamente, o Grupo Mu. Né? A minha filhinha eu levei a ver o Grupo Mu bem pequenininha. E até hoje a Mainô é fascinada e volta e meia que a gente coloca, ela se lembra e canta as músicas. E ela tem uma sensibilidade, é óbvio que a sensibilidade dela para as coisas que vocês cantam, que a Palavra Cantada canta, que o Cocoricó trazia, é nítido perceber isso no crescimento e na formação da personalidade dela. Né? Me parece... eu vejo, antes eu entendia isso enquanto teoria, né, Fernanda? Enquanto pessoa vivenciando as coisas, mas teorizando, e eu consigo ver na concretude isso se desenrolando na vida da minha filha. Né? Aí eu queria que tu falasse, a gente está chegando no fim do primeiro bloco, e a gente vai ouvir no fim do primeiro bloco As Coisas. Fala um pouco desse trabalho e já puxa o violão também para tocar uma para nós. As Coisas é uma música do grupo Zoando Som, que foi o primeiro grupo que eu trabalhei em Tramandaí ainda, né?
Então, com essa experiência de conhecer o Palavra Cantada, eu me alimentei muito do Palavra Cantada para produzir esse álbum, né? Na época eu não fazia composição ainda, eu fiquei responsável pela produção musical do CD, o arranjo e tudo mais, né? E foi um laboratório para mim, né, acessar as composições que o Rodrigo Prates fazia nessa época, né? Que eu já entendia que era uma transição, assim, era uma ramificação, um galinho que estava saindo ali do Palavra Cantada. E eu fiquei com esse desejo de também criar um galhozinho dessa árvore que eu enxergo, que é a Palavra Cantada, né? Que para mim é uma grande referência mesmo. E depois de alguns anos veio o Grupo Mu, né? Que eu faço parte, né? Aqui de Porto Alegre. E esse trabalho, as coisas, eu já entendo que é uma transição, assim, daquilo que é oferecido para as crianças, né? Que já tem já insere outras coisas no conteúdo, né? Não só coisas da mídia mesmo, como oferecer bala, oferecer chiclete, tudo mais, né? Já convida para olhar a lua, perfeito, fazer outras coisas, né? Então a música, as coisas, trata disso. Cocoricó tem um cocô, rapaz. Eu conheci. Cocô, é sensacional. É sensacional aquilo. E tu olha, meu Deus, é perfeito isso. Vamos ouvir um som no estúdio aqui. Você está ouvindo aí o Museu Conversa, né? Podcast. E vamos ouvir um sonzinho. Não, vamos ouvir ao vivo. Nós estamos no fim do primeiro bloco. Nós temos muito papo pra fazer, cara. Temos umas perguntas pra fazer. Vamos lá, Rodrigo. Toca um sonzinho pra nós. Então eu vou fazer aqui uma música do Grupo Mu. Tem algumas no CD já nesse Mundo Maluco, né? Quem quiser conhecer esse CD já está disponível no Spotify, no YouTube, desde 2007. E a gente também tem um espetáculo que se chama do mesmo nome, Nesse Mundo Maluco, que pode ser visto também no YouTube. Então essa música, o nome dela é Meu. É meu, me dá um abraço bom. Não quero mais brigar, deixa disso, bora, vamos lá. É meu, me dá um abraço bom. Não quero mais brigar, deixa disso, bora, vamos lá. O carrinho quebra a roda, se puxar, depois sem roda não consegue andar. A boneca fica sem cabeça, se puxar, e sem cabeça não pode pensar. Todo mundo. É meu, me dá um abraço bom. Não quero mais brigar, deixa disso, bora, vamos lá. É meu, me dá um abraço bom. Não quero mais brigar, deixa disso, bora, vamos lá. Maravilha? Sensacional, Rodrigo, Grupo Mu, né? Eu quero dizer que o Palavra Cantada do Grupo Mu, até mesmo o Cocoricó, eu me lembro logo que a Mainô tava ouvindo, eu levei isso. Ó, gente, vamos ouvir isso aqui. Eu levei pros meus colegas lá na outra sede da Catarse lá. É música boa. Não é música pra criança pequena, é música para nós, crianças adultas, né? Isso que eu queria fazer, uma reflexão, que eu não sei se vai ser possível pelo tempo exíguo que temos na frente, que é essa questão. Se faz música para criança ou se faz música? Né? Se faz poesia para criança ou se faz poesia? Porque se tá tudo lá naquele momento de infância que a gente carrega o resto da vida, esse momento de uma grande captação de aprendizagem, de entendimentos e tal, lá também não estão as notas sofisticadas e as palavras que fazem sentido. Sei lá, fiquei pensando, porque vocês dois fazem uma obra que é uma obra que ela é para todo mundo. A gente pode, um cara que nem eu, de 51 anos de idade, ler uma poesia do natureza e achar bonita e fazer todo sentido, assim como ouvir essa música, porque é uma música que tem a sofisticação que atende todas as minhas necessidades estéticas.
Não é? Então, talvez a gente possa, no segundo bloco, aprofundar um pouco dessa questão de como é que a gente faz. Tenho muito pra dizer sobre isso aí. Vamos ter que fazer 2 programas. E dizer também aí pro pessoal que tá nos escutando que todos os links, os elos, tanto pro trabalho da Fernanda quanto pro trabalho do Rodrigo, vão estar juntos acompanhando as postagens, tanto no site do Coletivo Catarse, quanto no site do Musecom, nas redes sociais, ali na descrição, onde você encontrar, estiver nos ouvindo, nos escutando, tem como achar isso que a gente está expressando aqui. E agora, para terminar o primeiro bloco, a gente vai ouvir as coisas do Zoando o Som. Voltamos logo. E no segundo bloco já entra aquele quadro, né, que você já sabe, o quadro da memória. Vamos lá. Ai, até que enfim. Nascer no leste e de se esconder no oeste. De dia dá pra ver desenhos, à noite dá pra ver estrelas. De manhã é quente pra cantar, à noite é boa pra dormir. Como o sol é quente, como pode ser gelado? De dia é muito bom tomar sorvete, à noite é muito bom andar descalço. Dá pra fazer tudo, tudo tem sua hora. 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 Como a lua é redonda, como pode ser ao meio? O sol gosta de nascer e de se esconder. De dia dá pra ver desenhos, à noite dá pra ver estrelas. À noite dá pra ver estrelas, à noite dá pra ver. É quente, como pode ser gelado? De dia é muito bom tomar sorvete, à noite é muito bom andar descalço. Dá pra fazer tudo, tudo tem sua hora. Dá pra fazer tudo, tem sua hora. Dá pra fazer tudo, tudo tem sua hora. Dá pra fazer tudo, tudo tem sua hora. Uma lua redonda, como pode ser ao meio? O sol gosta de nascer e de se esconder. Você está ouvindo o podcast Museconversa, uma produção do Musecom, Associação dos Amigos do Museu Hipólito José da Costa e Coletivo Catarse. Um podcast quinzenal que trata de assuntos ligados à comunicação e à museologia. Este podcast tem o patrocínio de Banrisul e da Rio Grande Seguros. Muito bem, se você quiser entrar em contato com o pessoal que produz o podcast, pode mandar um e-mail para musecom@sedac.rs.gov.br. E agora vem aquele quadro... Qual é o quadro que vem agora? Quadro da Memória, com Renata Veleda. Saudações! Maravilha! Hoje o quadro da memória está diferente. Não selecionamos uma reportagem específica, mas sim recortes de reportagens e poemas sobre criança, o circo e o lúdico. Vamos começar abrindo o Correio do Povo de 1º de outubro de 1978, na seção Correio Infantil. Se eu fosse dona do mundo.
Se eu fosse dona do mundo, eu subia ao céu para falar com São Pedro. Queria dizer-lhe para dar um jeitinho nesse mundo sem graça, brincando de roda, pensando que a gente nasceu para morrer. Eu queria ainda voar com os pássaros de nuvem em nuvem, sem nunca cair. Eu queria saber quem há de nascer, comprar para vender, sem nunca morrer. Se eu fosse palhaça num mundo sem graça, brincando e cantando, diria: o melhor de tudo não é ser dona do mundo. O mais importante é poder viver. Cita Mara Lopes Santana, aluna do Grupo Escolar Floriano Peixoto. Conte tudo. Agora nós abrimos o Correio do Povo de 12 de outubro de 77. Encontramos a matéria Um Dia Diferente para as Crianças ou apenas o reflexo de um sistema. Chega o superastro para salvar os fracos e os oprimidos. Ei, você aí, não sabe dos meus superpoderes? Sei, mas tenho uma poderosa arma de raios desintegradores. Liquidarei com seus poderes, superastro. Então tente, estou aqui. Renato e Eduardo correm pelos canteiros, escondem-se atrás de arbustos e bancos do Parque Ipiranga na Avenida Presidente Vargas, em Santa Maria. Nas laterais, as duas pistas da avenida congestionadas de carros, ônibus e caminhões. Um barulho infernal. Nas calçadas, as pessoas passam indiferentes. Eduardo tem 8 anos e Renato 7. Pum, você está enfraquecendo. Nada. Tenho o antídoto e você irá para a prisão, inimigo público número 1. Me acompanhe até a chefatura de polícia, considere-se preso. Os dois prosseguem a brincadeira, tratando-se com bastante formalidade. Usam você ao invés de tu, como seria normal, e palavras como fracos, oprimidos, armas de raios desintegradores, etc. Próximo deles, um playground bastante deficiente. A pequena roda gigante está quebrada, o local é utilizado pelos menores, crianças de 2, 3, 4 anos que brincam na areia, que andam de balança vigiadas pela babá e pela mãe. Quero lhe ouvir. Verônica, de 5 anos, gosta do brinquedo de Renato e Eduardo. É irmã do primeiro. E corre. Pum! Matei os dois, diz ela, tropeçando nas próprias pernas, se desequilibrando e caindo. Aperta os olhos, faz cara feia, mas não chora. Furiosa, começa a bater nos dois, que, rindo muito, correm e gritam, gozando o desastre. Não demonstram o menor sinal de timidez. Apenas Verônica, talvez pela pouca idade ou por ter levado o tombo, fica um pouco encabulada, mas logo se refaz e acompanha os outros na conversa. Falam de coisas incríveis, objetos voadores, homens poderosos, uma linguagem que traz implícita a violência. Se alguém me incomoda, eu mato. Posso voar pelo espaço se quiser. Tenho uma capa voadora, afirma Renato. É mentira, apressa-se Eduardo. É mentira dele. Isso é só na TV. Ele não voa nem mata ninguém. Assistimos televisão o dia inteiro. Nossa aula é de manhã. Gostamos de vir na praça porque aqui é melhor. A gente pode fazer coisas, diz Eduardo. Que coisas? Brincar, ora, o que mais a gente podia fazer? Responde Renato. No apartamento não dá pra gente brincar direito. A mãe dá muita bronca porque fica tudo bagunçado. Mas deixa assistir TV. E de tarde vamos brincar na praça, explica Eduardo. Se fôssemos adultos, não precisaria vir na praça, porque os adultos podem fazer tudo que a criança não pode. Sai por aí e nem precisa ficar avisando a mãe. Quando eu crescer e ficar adulto vai ser assim. Não vou dar satisfação para ninguém, fala Renato. Gostamos mais do Batman e do Superman. Ser criança é ser criança, ora. O que mais podia ser? Ser criança é brincar, ter amigos para jogar bola. Não sei, não gosto de boneca. Gosto é de TV, diz Verônica. Se a gente pudesse mandar no mundo, compraria uma casa grande com espaço, uma baita de uma televisão colorida, bastante suprimento, um monte de brinquedo, escorregador, roda gigante, essas coisas, revólver, e passava o dia inteiro brincando com os amigos. Levaria todos os meus amigos para lá.
o João, o Tiago, a Vera, o Zé, a Anice, o Eduardo, o Roberto, a Verônica. Ela gosta de incomodar a gente, mas eu levaria mesmo assim. E todos os outros. De noite a gente ia dormir bem tarde e nem ia precisar ir na escola no outro dia, diz Renato. As 3 crianças, sem querer retornar, vinham devagar agora. Olham as outras ao brinquedo anterior de super-herói, cana-praça, divertindo-se no escorregador, nas balanças, remexendo a areia fina. As mães e as babás ali próximas estão atentas a todos os movimentos. Os carros passam na avenida. Um menino maior, com mais ou menos 12 anos, passa veloz numa bicicleta. Um casal de velhos distraídos observam demoradamente as crianças. Corre Eduardo de trás de um banco, grita: "Pum! Liquidei você!" Fechamos o jornal com carinho e abrimos o Correio do Povo de 15 de outubro de 1978. Nele lemos um trecho do texto Palhaços, de Telmo Ferrari. Que pensará o velho Antolin a respeito dos palhaços? Julgará o palhaço uma personalidade melancólica? Eis a sua opinião. Absolutamente não. Não passa de um boato. É corriqueiro dizer-se por aí que todo palhaço é um homem solitário. Quando é um artista de verdade e agrada, é feliz e altamente remunerado. No Brasil já tivemos numerosos e possuímos inclusive a honra de afirmar que o melhor trio de palhaços do mundo, os Chabres, já trabalhou em nosso país em 1913. Todo palhaço de classe, hoje em dia, é um verdadeiro poliglota, fala mais de 5 idiomas. Importante, formam os palhaços verdadeiros clãs, e sua arte milenar vai passando de pai para filho, a fim de perpetuarem o nome da família. O mundo do circo, evidentemente, é um mundo múltiplo, amplo e numeroso. Muitas e muitas pessoas se interessam por ele e trabalham indiretamente para ele. Maria de Castro, pintora, criou a maioria de suas telas com admiráveis figuras circenses com palhaças. Todo artista possui uma sensibilidade diferente daquela de uma pessoa que não é artista. Por isso, explica a pintora, agarrei-me a esta figura, a palhaça, como a minha maior forma de expressão, a mais radical. E encerra, todos nós somos palhaços de alguma forma, por alguma razão. Não identifico nenhum momento especial para o aparecimento da palhaça em minha vida, mas estou certa que ela sempre existiu, como prevalece na vida da maioria das pessoas. Os circos que pinto, no entanto, não têm lonas, só mastros. No meu circo não há limite, nem prioridades. Conhecer a justiça, desbravar o mundo. Quadro da memória. Ai, 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 até que enfim. Em suas palavras, quero viajar. Bom, retornamos aqui para o estúdio, né? Com quem a gente está no estúdio, é sempre bom repetir, Marcelão. Fernando Apoleto e Rodrigo Apolinário, mais conhecido como Pianinho Tri. Então a gente retoma aquele questionamento, aquela inquietação do final do primeiro... que tu deu, por favor. Então, moçada, como é que é isso? Como é que é produzir para, né, uma poesia, produzir um livro, produzir uma canção, produzir um espetáculo para crianças? São coisas mais simples, mais acessíveis, mais simplórias, ou muito pelo contrário? É um trabalho tão sofisticado que precisa alcançar esse serzinho que está ali em formação e que vai depois, durante o resto das nossas vidas, vai nos acompanhar? Como é que é isso daí? Me explica pra gente isso aí. Bom, cada pessoa tem o seu processo, assim, né? Mas tem muitas coisas em comuns, né? E com certeza eu e a Fernanda vamos chegar aqui. Mas a criança, ela tem um grau de exigência, assim, em relação ao que ela observa, o que ela consome, né? Então, para fazer música infantil, por exemplo, a gente tem que fazer algo que seja atrativo. Se eu fizer uma melodia meio monótona, um arranjo meio monótono, a criança não vai ficar ligada naquilo. Então a gente tem que botar o elemento criatividade muito para fora, assim, para produzir alguma coisa artística musical.
E todos os elementos têm que ser pensados. A letra, a melodia, os instrumentos, né, o arranjo, tanto como para adulto. Mas eu digo que ainda tem que usar a questão criativa um pouco mais, porque a criança é exigente nesse ponto aí. Ela tá com essa faceta do cérebro ligada à imaginação, ela tá sem amarras, né? Ela não tá no quadradinho ainda, cercadinha, né? Que é o processo da educação, enfim, tudo que a gente acaba vivendo. Então aquilo é muito mais livre, né? E isso é muito bom para o compositor, para o arranjador, porque a gente pode fazer o que a gente quiser, pensando que a criança vai gostar daquilo, e não ficando dentro de um gênero específico. A gente tem muito mais possibilidade criativa mesmo de explorar os elementos, né? Então, é como a natureza da criança. A criança, ela entra gostou de fazer alguma brincadeira, ela mergulha naquilo e vai fazendo aquilo até onde ela gosta. Depois ela viu que tem outra coisa interessante. Então é uma coisa infinita, assim, né? E eu tive que entender bastante, assim, em relação ao pensamento, a como que a criança age, como que ela sente, durante uns 3 a 4 anos, assim, de composição, para arriscar a compor, né? Então, o processo de composição do Grupo Mu tem muito isso de observar as crianças, em primeiro lugar. Nessa música que eu toquei antes ali, por exemplo, tem a expressão "é meu, me dá, me dá, me dá", que é muito da criança, né? Só que a criança às vezes faz isso para pedir a coisa que é dela ali, o seu brinquedo e tudo mais. E eu já trouxe daí essa expressão, misturei com a questão do abraço, assim, com essa parte mais afetiva. Então, a criança pedindo essa afetividade, né? E o fato de ela pedir tem a ver com uma concepção também que eu cheguei, que eu desejo chegar e aprofundar mais ainda, que é trabalhar as canções, a forma, a narrativa da canção, como se a criança estivesse falando, como se ela estivesse protagonizando aquilo que é importante para ela. Assim como ocorre mais ou menos com a personagem Mafalda do Quino, que ela é muito consciente das coisas, da realidade, e do que é importante, né? Então as músicas do Mu têm um teor assim de colocar a criança como ela está em contato com a natureza, como ela está podendo experienciar isso de forma consistente, integral, que é isso que a gente deseja para a infância, né? Que a criança se relacione de forma integral. Ela pode daí ter capacidade de trazer o que é importante. Né? Então tem muito esse caráter. Fernanda, né, tu havias dito também no primeiro bloco que tu tinha bastante coisa para falar. Chegou a hora. Estamos em cima do horário para isso, por favor. Bom, eu acho que é a invenção da infância, né? Isso é tudo muito novo, pensar assim na questão de falar sobre infâncias. Para a humanidade é muito recente, assim. Ainda é um lugar não valorizado, tanto da professora, que sempre foi a cuidadora, a babá, né? Enfim, inclusive essa palavra que não é colocada no topo, que deveria estar, que é a palavra cuidado, né? Essencial para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Mas quando a gente pensa em fazer algo para criança, né, eu acho que quando a gente faz com uma qualidade criativa, artística, nos toca como adultos, né? Essa invenção da infância, a gente é anos 80, né? Imagina, a gente foi criado acordando e vendo Xuxa, vendo Sérgio Malandro, vendo todo... Eu via Vila Sésamo. Bem melhor, né? As músicas, tudo isso que era voltado é o tchan, né? Eu cresci com o tchan, a gente pensa hoje, assim, e que é uma pobreza, assim, tu oferecer para um momento da vida da gente, que a gente tá criança que nem um satélite, assim, querendo se vincular. Isso é bonito de dizer, assim, né? Na nossa natureza, se vincular ao que é bom, né? A criança quer se vincular ao que é bom, o que é justo, o que é belo, né? E inclusive é difícil para ela, observando o adulto e com as suas as nossas inúmeras contradições éticas que vivemos, e, né, ela compreender como é que funciona, né, se comunicar e se relacionar na vida. Mas enfim,
Eu dar um relato pessoal, que essa questão do livro, né? Porque eu trabalho já há alguns anos com adultos, né? Eu tenho esse trabalho porque eu acho que um adulto que é mexido na sua infância, uma chacoalhada pedagógica, como eu digo, amorosa, rever esses lugares de violência da sua aprendizagem, faz com que ative coisas, assim, muito sensíveis na gente, que a gente possa entender melhor quem é criança de fora a partir de entender quem é essa criança de dentro. Nada assim, papo terapêutico de criança interior, sabe? É pesquisa mesmo, assim, é entender o tempo poético da infância, né? Enfim, memória indígena, né? Essas sociedades tradicionais também falam isso. E eu, quando lancei o livro, tava quase lançando, eu precisava colocar lá nas regras lá, né, da BNT, qual era a categoria do livro, infantil, infanto-juvenil, e eu pensei, nossa, qual que é a categoria, ao mesmo tempo que não é, né, um romance nem nada, e eu me auto-inventei, assim, me criei, que eu sou uma pessoa que escrevo para crianças também, mas eu escrevo para a infância do adulto, né? Com essa vontade de fazer essa chacoalhada. Então, o livro, ele sim, a minha ideia é escrever para a infância do adulto. Só que os retornos das crianças que estão vendo o livro é fantástico, porque elas se encontram naquilo como um adulto falando como que elas entendem o mundo, né? Então, é isso, a gente quando a gente tem traz essa natureza de aprendizagem nossa na raiz, da ética, de como que se constrói, né? Que eu acho que ainda é muito obscuro, não, mas ainda a gente não chegou ainda, né, a entender isso, assim, com a sua complexidade, né, com pensamento complexo, porque eu acho que é um pouco isso. A educação não pode temer um pensamento complexo, né? Porque o pensamento complexo faz parte da criança. Ela quer entender a vida na sua complexidade, né? E a poesia eu acho que ajuda um pouco isso, né? Então, esse livro, o Nós Teresa, ele é para as infâncias dos adultos, com que as crianças também se maravilham, e eu acho que é para as crianças de todas as idades. Tu vai ler um poema para nós? Eu vou ler um poema, pode ser? Não. Ainda tem tempo nesse bloco? Estamos aguardando. Sim. Vamos fazer assim, eu ia só para trazer, já vai selecionando o poema, que a gente já tá chegando na parte final, agora mesmo, final. Eu ia dizer que a gente tá num programa, um podcast que é de um museu da comunicação, né? Eu vim com um papel de fazer a vinculação das temáticas, mas eu acho que o que vocês trouxeram foi bem transversal, né? Não tem como a gente não falar do que a gente recebia na nossa infância, todas as manhãs ou nos fins de semana pela manhã, que a gente observava aquilo. Se tu falaste, Fernanda, era uma pobreza, né? Para te cavocar coisas tipo palavra cantada ou tal, talvez fosse impossível. As coisas, de uma certa forma, foram melhorando ao longo do tempo, e hoje a gente tem talvez mais acesso, ou talvez não, a gente tem mais acesso a coisas, ou pelo menos talvez se produzissem essas coisas lá atrás, mas ainda tem uma preocupação muito grande, que continua essa pressão desse lixo midiático, esse lixo que encosta nas crianças com um sentido de a criança é um ente consumidor. Porque eu vejo isso nas propagandas de YouTube, a gente vê isso agora que a televisão está migrando para o aparelho celular, a sexualização exacerbada, a boquinha na garrafa hoje é outra coisa, é uma Anitta, é alguma outra personagem, só está mudando essas personagens, mas ela continua, né, pressionando essas infâncias. E vocês mencionaram duas coisas, tu falaste o nome de um filme, que é A Invenção da Infância, né? Quem puder procurar, é um filme também produzido pela Liliana Sulzbach, se eu não me engano, lá no início dos anos 2000, A Invenção da Infância. É fantástico esse filme. E também tem um outro filme que é A Criança é a Alma do Negócio. Essa aí, grande referência. Né? Que é uma grande referência também para quem quiser saber. Como a gente está falando de comunicação, são 2 filmes feitos aí nas últimas 2 décadas que são bem interessantes. Fernanda, por favor... Vamos finalizar com uma poesia. Eu tava aqui, qual que é o dom, né? Tipo... Mas vocês fizeram essas perguntas, assim, não, acho que a gente tem que fazer muitas perguntas que não precisam, às vezes,
de respostas prontas, sabe? Mas de uma ciranda, né? De uma roda em que a gente possa conversar, e as respostas normalmente chegam assim. Com as crianças funciona bastante isso, né? E tem essa poesia, estava falando sobre como fazer coisas diferentes, né, e achar a natureza para a criança dentro da cidade. Isso tem a ver com território e noção de território, né, que a gente vai perdendo, e para a criança é muito importante o território. Entender as particularidades dos caminhos, né, entendendo os caminhos. E agora as crianças... né, a criança de uma classe média, por exemplo, que entra dentro de um carro, desce na escola, sabe, ela não tem noção muito de território, muito menos do que a criança que é da periferia, que caminha, que investiga suas coisas, né? E eu acho que é essa investigação que a gente tem que estar de olho. E aí essa poesia é assim. Quando a criança para e pega uma pedra, eu me pergunto: por que parou? Por que aquela pedra? Por que exatamente a cor, a lisura ou a aspereza fez-se a escolha? Quando a criança olha a pedra e esquece todo o resto de ambiente em seu entorno, eu me pergunto: o que está acontecendo naquele encontro de criança, pedra e o universo? É exatamente ali, naquele encontro de criança encontra pedra, quando eu me faço essas perguntas. É a precisão mais exata de estar neste tempo, neste outro tempo que se chama aprendizagens e infâncias. Maravilha? Olha aí, maravilha! Muito obrigado, Fernanda Poleto, muito obrigado, Rodrigo Apolinário, e a gente vai terminar com o Grupo Mu, Gente Macaco. Valeu, Marcelão, até o próximo. Até a próxima. Museconversa. Ah, adorei esse poema. Vem comigo! Vem! Parece gente, não calcula o prejuízo pro ambiente de colocar o lixo sem pensar no indevido lugar, no indevido lugar. Parece gente, tá tudo virado, macaco de cabeça pra baixo. 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 Outra vez o papagaio de Duduru viu ele jogando a lata de refri no lixo orgânico. Parece gente, parece gente. Tá tudo virado, macaco de cabeça pra baixo. Tá tudo virado, macaco de cabeça pra baixo. Tá tudo virado, macaco de cabeça pra baixo. Tá
ainda bem que eu não sou gente macaco. Gente macaco. Gente macaco. Gente macaco. Gente macaco. Gente macaco. Tudo virado, macaco de cabeça pra baixo. Tá tudo virado, macaco de cabeça pra baixo. Serviço do Museu Hipólito José da Costa. Musecom em Rede, episódio 7. Carnaval, um lugar onde todos brincam. Confira as atividades do Cineclube Musecom. Todo mês, uma cinelista nova. Confira parte da nossa coleção de cinema, disponível em nosso site www.musecom.com.br.